Palavra de Deus, aquela que nos molda, aquela que nos aponta os pecados, mas aquela que também nos cura e mostra a graça de Deus. E Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Irmãos, esse pequeno trecho de Efésios capítulo 2 fala sobre a graça de Deus derramada sobre nós através do seu Filho Jesus Cristo. Graça essa que é imerecida para nós. Nós não a merecíamos. A bondade dele nos alcançou de tal maneira que com o grande amor com que Deus nos amou, Ele nos abraça, nos tirando de uma vida de pecado, numa vida separados dEle, numa vida onde nós estávamos perdidos, onde estávamos mortos em delitos e pecados. Mas chega um momento em que Deus, Ele nos olha com um olhar de amor e nos arranca de lá, nos lava com o sangue do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos dá a vida eterna. E essa obra tão maravilhosa de Jesus Cristo em nossas vidas nos traz até a noite de hoje, nos traz até aqui, porque se parar para pensar, a gente aqui está no nosso ápice da semana. Já vivemos a semana diante de Deus, oramos, buscamos, estivemos com os nossos irmãos, pequenos grupos, trabalho, família, e quando nós nos reunimos com a família de Deus, é para levantar as nossas vozes e dizer: grande é o Senhor e muito digno do nosso louvor, grande é o Senhor e digno de ser louvado pela tua igreja. E quem é a igreja de Jesus? Somos nós, a igreja santa do Senhor. Você com o teu irmão é a igreja de Deus. Amém? E é isso que nós queremos nessa noite fazer aqui: adorar e bendizer a um Deus maravilhoso, aquele que criou céus e terra. Mas Ele não apenas criou as coisas, Ele envia também o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para morrer no lugar de todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Senhor e Salvador da tua vida? Ele é o teu Senhor, amém? Vamos adorar então a Jesus e cantar sobre a grandeza da sua majestade nessa noite.
autoridade maravilhosa e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Diga! E céus. Esse é o nosso Deus e por isso nós estamos aqui para adorar o nome dEle. E o louvor, ele precisa ultrapassar as circunstâncias que nós vivemos. Por vezes, nos momentos em que nós estamos felizes, conquistamos algo, é tão bom, é tão gratificante, é tão maravilhoso agradecer e render louvores de gratidão ao nosso Rei. Mas quando a dificuldade vem, quando os momentos de ansiedade vêm, a nossa primeira reação é o desespero, é aquele medo que toma conta. Mas nós temos um Deus que prometeu estar conosco todos os momentos, até a consumação dos séculos. E um dia nós o encontraremos face a face. E nós podemos louvá-lo hoje, independente das circunstâncias, porque Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Rei do nosso coração. Então, independente do que você esteja vivendo ou passando, você precisa adorar a Ele, porque é para isso que nós vivemos e existimos. Amém? Nós adoramos a Ti, Senhor. Nós queremos render a nossa adoração a Ti. Ajude-nos a Te adorar, Jesus, independente das circunstâncias. Perto quero estar, junto aos Seus pés. Prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco. Comparado ao que não sou apenas servo.
Irmãos, antes que houvesse tempo, o Senhor Jesus, Ele já olhava por nós, já éramos redimidos antes da fundação do mundo. Cristo já tinha sido imolado, o Cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo para nos dar a salvação. Você e eu temos vida eterna, e você pode ter certeza de que das mãos do teu Senhor, você nunca se perderá, porque somos cuidados por Ele,
somos amados por Ele. E essa é a verdade do Evangelho de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos redime dos nossos pecados, e nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Vamos declarar o Evangelho verdadeiro nessa noite. Antes do tempo existir, escolheu-nos pra si, nos encontrou e por graça Ele nos adotou. E pra quê? Para a sua glória e pro seu louvor. Para a sua glória e pro seu louvor. Então, como igreja, nós erguemos as vozes ao Senhor. Para a sua glória e pro seu louvor. Sim, para o seu louvor. E essa é a verdade do Evangelho. Vamos cantar. Cristo e seu sangue a nós redenção concede. E olha que maravilhoso, com o fim de nos tornar co-herdeiros de Deus. Para a sua glória e pro seu louvor. Para a sua glória. Erga sua voz e cante ao Senhor.
Atos capítulo 16, verso 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. A palavra de Deus, no livro de Atos, nos lembra de uma situação em que o apóstolo Paulo e seu companheiro de missão, Silas, estavam presos. E naquela prisão, ao invés de reclamarem, de lamentarem e de chorarem, eles cantaram louvores a Deus. E esse pequeno texto que li nos ensina, como também já foi ministrado aqui anteriormente, que devemos adorar a Deus independente das circunstâncias. Afinal de contas, o propósito do ser humano é adorar a Deus, assim como ter prazer nele eternamente. Então o propósito que muito se fala, mundo afora, sobre encontrar o seu propósito, saiba que o seu propósito de vida é adorar a Deus e ter prazer nele eternamente. E é por isso que a gente se reúne todos os domingos para adorar o Senhor. Nos juntamos em comunidade, cantamos louvores independente das circunstâncias. É fato que muitos aqui estão passando por dificuldades, seja no trabalho, financeira, no casamento, com filhos, um problema de saúde, ou seja lá o que for. Mas o convite que Deus nos faz nessa noite é para que o adoremos independente das circunstâncias. Porque como na história de Paulo, que ele estava preso, com cela, com correntes, o louvor quebrou aquelas correntes, literalmente falando. Assim as nossas vidas fluem à medida em que adoramos ao Senhor. Não que a sua situação vai necessariamente ser resolvida, mas no mínimo o Senhor vai lhe dar força para passar por aquela circunstância. E é por isso que somos convidados, mais uma vez, a adorar a Deus, independente das circunstâncias. Que bom que você está aqui, que bom que você se juntou a nós nesse domingo chuvoso e de frio, para adorar a Deus, independente das circunstâncias. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Independente das circunstâncias, temos a oportunidade, a saúde, a força, o ânimo para Te adorar, Senhor. Obrigado porque o Senhor também nos dá um ambiente como esse, confortável, e que nos dá a condição de nos reunirmos para semanalmente Te buscar e cantar louvores a Ti. Agora eu rogo para que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós cremos que a transformação dos nossos corações se dá pela pregação da palavra, pelo poder do Espírito Santo, por meio da pregação da palavra. E por isso eu peço para que o Senhor fale conosco, para que a Tua graça se manifeste, e eu seja um instrumento da Tua vontade, e humildemente traga a Tua palavra. Rogo para que o Senhor abençoe todos os professores do Ministério Infantil, abençoe as nossas crianças, que tenham a graça do Teu Espírito Santo também naquele lugar. Obrigado por cada colaborador desse ministério, Senhor. Que a Tua graça se manifeste e o Teu nome seja exaltado também na salinha das crianças, em nome de Jesus, amém. Você pode conduzir o seu pequeno ao ministério infantil na porta lateral. E como de costume, louvo a Deus pela vida de cada colaborador do Ministério Infantil. São inúmeros professores que nas diferentes idades, nas diferentes salinhas, têm glorificado a Deus, compartilhando o Evangelho com os nossos pequenos. Já temos tido frutos. Ano passado, se não me engano, tivemos o batismo de alguns pré-adolescentes, que foi maravilhoso, e certamente Jesus tem sido glorificado naquele lugar. Obrigado pela vida de cada professor que tem, com muita graça e muito amor, investido seu tempo e a sua vida na vida dos nossos pequenos. Quero aproveitar também para dar as boas-vindas a quem nos visita pela primeira vez. Espero que você tenha sido muito bem recebido pelo nosso time de recepção. Se você está à procura de uma igreja que canta louvores a Cristo, que prega a palavra e que vive em comunidade, você encontrou. Se você deseja ser mais parecido com Jesus, você encontrou, porque somos um grupo de pessoas comuns, ajudando uns aos outros a serem mais parecidos com Jesus. Você é muito bem-vindo nessa comunidade. Bom, nós estamos em uma série que estamos
navegando pela primeira carta do apóstolo João, e essa série intitulada Até que Cristo Seja Formado em Nós. E como uma série sequencial, nós temos que muitas vezes passar por textos difíceis, por textos pelos quais não gostaríamos de pregar. Essa é a desvantagem, entre aspas, de pregar sequencialmente, mas a gente sabe que é uma bênção, porque a gente não foge de textos difíceis. Ficaria muito feio para a nossa cara, a gente dizer, pessoal, a gente vai pular 1 João capítulo 4, versos 1 ao 6, mas nós vamos encarar, rogando graça da parte de Deus. E nessa noite, vamos falar sobre como reconhecer um falso profeta. Você pode acompanhar comigo, abra sua palavra na primeira carta do apóstolo João, lá no final, no capítulo 4, os versos 1 ao 6, assim que você abre a sua Bíblia, ou liga ela, ou acompanha na tela, você pode ficar de pé, por gentileza. Sugiro que você traga a sua Bíblia de papel, sugiro que você traga caderno de anotação, é uma forma de intensificar a sua atenção. O texto bíblico diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Senhor, essa é a tua palavra. Nós confiamos que a transformação dos nossos corações se dá quando o Espírito Santo opera no meio da pregação da tua palavra. Nós reconhecemos que não somos transformados por sabedoria humana, nem por eloquência daquele que prega, mas pelo poder do Espírito Santo, mediante a pregação da palavra. Então, me usa nesse momento para que o teu nome seja exaltado e que nós sejamos transformados. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. A pergunta de hoje é muito simples e direta, e é a resposta que nós vamos buscar nesse texto. E a pergunta é: como discernir um falso profeta? Nós vivemos uma época muito espiritualizada, uma época em que muita gente está procurando questões espirituais. Ao mesmo tempo que muita gente está procurando, muita gente está oferecendo. Nunca houve tantos cursos, mentorias, livros, vídeos, tudo falando sobre, em alguma medida e algum tipo de espiritualidade. E há de todos os tipos. Evangélicos ou não, cristãos ou não, há uma infinidade de opções no cardápio da espiritualidade. Porque há, por assim dizer, um povo que, pelo menos no Brasil, tem buscado respostas na vida espiritual. E para ilustrar essa pergunta de como discernir um falso profeta, porque diante das inúmeras opções, certamente há opções verdadeiras e opções falsas. Como tudo na vida, como muitos aqui compraram uma camiseta do Brasil aqui no camelódromo, e você não comprou a camisa verdadeira, e tudo bem, eu não lhe julgo, porque eu imagino que o preço seja elevadíssimo, mas a verdade é que se tem uma camisa verdadeira e uma falsa, quase tudo na vida tem também o verdadeiro e o falso. Isso não é diferente da espiritualidade. E para ilustrar essa realidade, eu quero
lembrar de duas histórias que aconteceram na minha vida. Muitos aqui conhecem essas histórias. Duas histórias que ilustram uma espiritualidade verdadeira e uma espiritualidade, ao que tudo indica, falsificada. Eu estava escrevendo o sermão, aliás, primeiro refletindo sobre esse sermão há semanas atrás. Eu estava em São Paulo, voltando de viagem, e já estudando esse sermão. E então, enquanto vinha de São Paulo para cá, no carro, dirigindo, já a Lela foi me buscar no aeroporto, eu tive uma ideia. E se eu colocasse um vídeo que eu tenho nos meus arquivos do celular, lá de 2014, para ilustrar esse sermão? Eu disse, eu acho que pode ser uma boa ideia. Eu dirigindo, pensando sobre isso. E então, você sabe, a estrada da fome, as mulheres têm vontade de parar para comer. E eu disse, amor, vamos tocar. Ela, não, vamos parar. E você imagina onde nós paramos para comer? Na lanchonete do Boi. E então a gente adentra aquele estabelecimento e a primeira pessoa que eu encontro era a pessoa desse vídeo que eu estava pensando em postar aqui no culto. Eu disse, não pode ser coincidência. A última vez que eu vi essa mulher, provavelmente faz 10 anos, e eu pensando no vídeo que ela, vocês vão entender, por assim dizer, a atriz principal. E eu pensando nela, obviamente, eu a encontro. Como disse, há 10 anos, possivelmente, eu não a via. Eu entendi, possivelmente não foi uma simples coincidência. Foi Deus confirmando. E a Lela prontamente disse, amor, e eu compartilhei com ela no carro, eu disse, amor, encontrei ela, eu estava pensando nela. Ela não ficou com ciúmes dessa vez. Ela não está aqui, eu posso falar. Brincadeira. Aí ela disse, amor, acho que Deus está te falando. E assim foi. Passaram os dias. E eu disse, não, eu não vou colocar esse vídeo. Tenho vergonha, o que as pessoas vão pensar, uma igreja como a nossa não vai entender. Pensei coisas do gênero e disse, não vou colocar. Terminei o sermão, não vou colocar o vídeo. Mas ontem, estava correndo, trocando mensagens com alguns dos irmãos, inclusive, enquanto corria, e gosto de refletir sobre inúmeras coisas nas minhas corridas, inclusive conversas com Deus. Me veio a ideia de que não, eu preciso colocar esse vídeo. E aqui está o vídeo. Mas é importante que você entenda o contexto desse vídeo. Era um retiro de carnaval, lá da igreja da qual fazemos parte, a igreja Senge, que muitos aqui conhecem, pastor Toninho, pastor com quem temos um apreço muito grande, um carinho, as nossas raízes foram firmadas naquele lugar e louvamos a Deus para a vida daquelas pessoas, inclusive, sobretudo na pessoa do pastor Toninho. E então, parecia-me que Deus estava falando comigo naquelas noites, ou naqueles dias. Eu recém-convertido, fazia 6 meses que eu havia sido batizado. E parecia que Deus estava me falando algo e eu pedi a Deus uma confirmação. Aquela coisa de recém-convertido, normal, do nível de imaturidade espiritual que tinha. Era um momento que eu não tinha basicamente nenhum conhecimento bíblico, sequer conseguia diferenciar João Batista do evangelista João. E eu falei com a Lela, amor, estávamos indo, porque a gente, bicho do mato, como sempre fomos, nós íamos no retiro e íamos embora, e voltávamos, e assim por diante. Não ficávamos lá na comunhão. E era uma semana antes do nosso casamento, estávamos indo embora no penúltimo dia. E eu disse para ela, amor, Deus está falando comigo um negócio, mas eu não vou te falar, vamos deixar Deus confirmar. E ela, com um discernimento que também lhe é peculiar, disse, eu sei o que Deus está te falando. E eu disse, então você fica com o que você sabe, eu fico com o que eu sei, e a gente vai ver se Deus vai confirmar. E então no dia seguinte, que eu havia pedido a confirmação de Deus, uma mulher que eu nunca conheci na vida, nunca tinha visto ela, muito menos a mim, veio com a seguinte história. Até aqueles que você confiava, deram as costas. E quando te viram na presença de Deus, riram, deram gargalhadas. Mas o Senhor disse, eu te escolhi. Deus quer te dar como um grande mestre na palavra. Deus quer te dar a graça do Espírito Santo para ministrar avivamento. Hoje Deus vai tirar toda a amarração. Eu vejo nós na tua vida. Algumas coisas ainda amarradas, presas.
aconteceu no dia 10 de março de 2014. 5 anos depois, exatamente 5 anos depois, no dia 10 de março de 2019, estava sendo a minha ordenação pastoral e a inauguração da Aviva. E eu só fui me tocar das datas anos mais tarde da inauguração da Aviva. Deus é fiel com as suas promessas. E sim, nós acreditamos nesse tipo de profecia, irmãos. Nós acreditamos que Deus pode usar quem Ele quiser para falar aquilo que Ele quer falar aos seus. E eu não sei como você vai interpretar esse vídeo, mas a verdade é que os frutos têm aparecido. Aquela confirmação que eu pedi havia se confirmado naquele exato momento. Eu não conhecia ela não me conhecia, ninguém sabia daquilo, ninguém. Nem o careca que está ali sentado do meu lado. Só eu sabia, e Deus. E a confirmação veio. Irmãos, nós cremos nisso. E a verdade é que nesses 7 anos de igreja, a gente tem tentado encontrar a nossa identidade, em entender como é que é uma igreja reformada, e muitas vezes a gente se perde na nossa identidade, a gente vai para extremos, a gente volta, mas o fato é que nós acreditamos nisso. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos pentecostais. Ainda sábado, antes da corrida, eu fui ao mercado e passei pela frente da Assembleia de Deus, caminhando, do relógio, e eu parei e cheguei a tirar uma foto daquela igreja, adorando, louvando a Deus e agradecendo por tudo que Deus tem feito por meio destes irmãos. Inclusive alguns da nossa comunidade vieram da Assembleia de Deus. Então nós não podemos desprezar o que Deus tem feito no movimento pentecostal, meus irmãos. E eu não estou dizendo que a gente vai se tornar uma igreja pentecostal. Só estou dizendo para que tenhamos cuidado, que às vezes o discernimento ele filtra demais e acaba filtrando aquilo que é a palavra de Deus. Agora, se por um lado há a profecia verdadeira, que sim nós cremos, mas por outro lado a gente sabe que há inúmeros exageros. E por causa desses exageros a gente se fecha, e a gente fica muito crítico, e a gente fica muito cínico até mesmo. E uma das histórias que ilustram essa falsa ou falso profeta, também aconteceu lá naquela comunidade, a Senge. E não tem nada a ver com a Senge, mas aconteceu lá. Um missionário vindo do norte, de Manaus, e muitos aqui já podem se lembrar do vento do norte. Quando chegamos na sala de oração que tínhamos lá, o vento do norte estava soprando. O fogo, não sei que fogo era, mas havia um fogo naquele lugar. E aqueles que não eram tão perspicazes, aqueles que não tinham um discernimento muito apurado, e a saber, eu era um deles, começaram a, por assim dizer, pular caixas, quem lê entenda. E então nós ouvíamos o que aquele homem tinha para falar, e ele dizia que Deus tinha mandado ele para cá. E como uma voz aparentemente profética, uma voz que aparentemente vinha da parte de Deus, adivinha o que aconteceu? O povo começou a dar dinheiro para ele. E aí então ele foi se crescendo, e eu acho que ele se cresceu demais. Ele começou a mandar mensagem para uma menina da igreja recém-convertida, mensagens de cunho sexual. E aí foi um balde de água fria para todos nós. A Lela hoje ao meio-dia, porque ela veio no culto da manhã, e ela disse: amor, tu devia ter lembrado que eu não caí naquela palhaçada. Ela me alertou, e eu não dei ouvidos para o discernimento dela. Amor, tu não viu o que a gente viu, tu não ouviu, tu não sentiu o que a gente sentiu. Mas a verdade é que, ao que tudo indica, era um falso profeta. E nós, irmãos, precisamos ter coragem para falar algumas verdades. Nem tudo que parece espiritual procede de Deus. Nem tudo que se da Bíblia é bíblico. Nem tudo que fala sobre Jesus está falando sobre o Jesus da Bíblia. Nem tudo que emociona edifica a fé. Agora, isso não nega o sobrenatural. Nós cremos em milagres, nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos, inclusive, que Deus usa pessoas para entregar profecias. Mas nós precisamos de um equilíbrio. Nós precisamos compreender que nem tudo que reluz é ouro. Aliás, acho que sim, é ouro.
E um dos maiores perigos desse atual momento da igreja brasileira se chama evangelho do coaching. É o ouro que reluz, que não é o ouro do Espírito Santo. É uma mensagem de autorrealização que tem sotaque bíblico. Um Jesus que aparenta ser uma ferramenta de desenvolvimento humano para você alcançar a sua máxima performance. O foco muda do pecado para o sucesso, do arrependimento para a performance, do discipulado para a mentoria, da glória de Deus para o homem no centro. E esse boom da igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, que muitos entendem que é avivamento, eu entendo que é um mero movimento. Muito pautado nesse movimento coaching, que tem o seu lugar. As mentorias têm o seu lugar, mas não aqui. Jonathan Edwards, um grande pastor e teólogo do século XVIII, experimentou um avivamento de verdade. E no meio daquele avivamento ele percebeu que tinha coisas de Deus e coisas que não eram de Deus. E ele então escreve um livro chamado Marcas da Verdadeira Obra do Espírito Santo. E ele, um teólogo excepcional, com um coração pastoral também, ele percebeu que não bastava ter emoção, não bastava ter números, não bastava ter uma experiência. Era necessário avaliar, e ele usa o texto de 1ª carta de João, capítulo 4, como base para fazer essa avaliação. Só que antes que o movimento reformado se levante com os 2 pés contra o movimento pentecostal, saiba que, segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, um médico que se tornou pastor lá na Inglaterra, na década de 70, na conferência de Westminster, e se você é do mundo da teologia, você sabe que eu estou falando do peso, ele disse que ouviu a história de que a esposa de Jonathan Edwards estava levitando. A verdade é, meus irmãos, que coisas sobrenaturais existem e acontecem e nós cremos nelas, mas também existem muitos excessos. E nós vamos então mergulhar no texto de João para encontrar esse equilíbrio e então entendermos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque a verdadeira obra do Espírito Santo exalta Cristo, submete-se à palavra e vence o mundo. O texto começa assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. João começa com a palavra amados, como em diversas partes de sua carta. É uma fala que vem com zelo, é uma fala que vem com cuidado. É uma fala que, olha, vai denunciar o que é falso, mas ela não nasce da amargura. É uma fala pesada que não nasce da arrogância ou da inveja de outros ministérios maiores. Não, João ama a igreja. E é porque João ama a igreja que ele alerta a igreja em sua carta, dizendo: não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Cuidado, ele diz. Não confunda linguagem espiritual com procedência divina. Pode citar a Bíblia sem ser bíblico. Pode emocionar a multidão sem o poder do Espírito Santo. Porque um dos grandes problemas da atualidade, inclusive do evangelho coaching, é pegar um versículo isolado do seu contexto e fazer daquilo um pretexto segundo a própria ideia. Imagine você recebe um e-mail ou um textão, e aí você pega aquele textão e diz: eu vou escolher ler essa frase aqui. E você lê uma frase e você não tem a mínima ideia do que o contexto diz. Um exemplo que eu costumo usar. Você toca naquela frase e vê: você viu que frango? Interprete essa frase, fora do seu contexto. Você não sabe se foi o frango assado que você comeu hoje ao meio-dia. Você não sabe se foi o frango que o goleiro da seleção do Uruguai tomou. Você não sabe se é o adolescente, é um frango aquele guri. Irmãos, muitos pegam a Bíblia assim, abrem aleatoriamente e vai lá, e foi com pressa tirar a própria vida. O que Deus está falando? Irmãos, cuidado. Não é assim que se lê, tampouco é assim que se prega. Nós precisamos compreender quem é que escreveu essa carta.
Por que João escreveu essa carta? Para quem que João escreveu essa carta? Então, o perigo, dentre outros, do Evangelho Coaching é pegar frases isoladas, versos isolados que não respeitam o contexto onde ele está inserido. Por isso João diz, olha, provem os espíritos, testem, isso é bíblico. Esse Jesus que ele está falando é o Jesus da Bíblia? É o verdadeiro Evangelho? Há frutos. Então muitas vezes dizemos, não podemos julgar. João está dizendo, testem, provem, ou seja, julguem. Julgar é, por assim dizer, colocar numa balança, é provar para ver se aquilo é verdadeiro. Porque versos isolados fora do seu contexto se tornam uma pregação falsificada. Vivemos um tempo em que a Bíblia se tornou, por assim dizer, uma forma de pregadores defenderem as próprias ideias. Como que um tempero que tempera uma comida cujo prato principal é performance, autoconfiança, prosperidade, fazer um nome grande para si. E a primeira vez que isso aconteceu, pelo menos na história, no relato bíblico lá em Gênesis, quando um povo quis fazer um seu nome grande, foi Babel, que Deus espalhou o povo pela terra, porque ficou indignado com o que acontecia. Agora, João não diz então que é para a gente aceitar qualquer fala espiritual. John Stott diz, opa, aconteceu alguma coisa aí. A verdadeira fé examina seu objeto antes de depositar a sua confiança nele. Ou seja, um cristão não pode anular a própria mente. A fé não anula o nosso discernimento teológico. A fé não elimina a nossa razão, como nós eliminamos a nossa razão quando o vento do norte chegou aqui em Criciúma. E a igreja brasileira está confundindo carisma com unção. Está confundindo emoção com avivamento. Está confundindo popularidade com fidelidade. O mundo também sabe emocionar, meus irmãos. Me coloque num show de blues e eu possivelmente vou ficar emocionado. A música tem esse poder. Mas não significa que é o Espírito Santo operando no meu coração, me emocionando naquele lugar. A verdade é que o mundo sabe encantar. Vá para a Disney e você vai ficar encantado. E o teste de Jonathan Edwards é, um deles, Jesus está sendo glorificado? Quem é o centro dessa mensagem, dessa pregação, desse vídeo na internet? Jesus ou os homens? Nem sempre falar de Jesus é exaltar Jesus. A verdade é que nesse tempo as igrejas se tornaram marcas. O púlpito virou um palco de vaidades. Pastores de rebanho se tornaram celebridades egocêntricas. Mas o Espírito Santo não é cúmplice desse tipo de autopromoção. Agora é importante frisar que João não está defendendo uma prova fria e cética, como eu era. E em alguma medida luto contra esse ceticismo. Mas quando eu era cético, esse vídeo que vocês viram me alcançou, ou aquela circunstância me alcançou e quebrou meu ceticismo. Porque quando o Espírito Santo opera, não há cético que permaneça de pé, ele se prostra diante de Deus. Então o caminho, meus irmãos, é ter discernimento sim, no entanto, não é apagar o Espírito, é provar os Espíritos. O caminho não é apagar o fogo do Espírito, o caminho é apagar o fogo estranho. E a razão é muito séria, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. O falso profeta é aquele que tenta imitar o verdadeiro profeta. E não entenda que há nesse novo tempo, na nova aliança, no Novo Testamento, profetas como havia no Antigo Testamento. Quando eu disse que entendemos, que cremos em profecia, nós entendemos, por outro lado, que não cremos em profetas. Profecia é Deus me usando para te falar algo que, enfim, eu sei que só pode ter sido Deus que me usou. Mas também profecia é o ato de profetizar a pregação da palavra. Mas não há profetas no ofício, não há mais Jeremias, Isaías e outros mais. Então compreendemos que Deus usa, mas não há o ofício. No entanto, o que ele está falando aqui é um cuidado, olha, cuidado com as falsas profecias, cuidado com os falsos pregadores,
cuidado com os falsos mestres, os falsos cristos. Eles vão tentar imitar o verdadeiro. Não pense que Satanás vai vir com um tridente na mão e aspa na cabeça para te assustar no escuro. Ele vai vir de forma muito sutil, tentando mudar de forma muito sutil a palavra. Foi o que ele fez com Jesus. E é isso que ele está fazendo nesse nosso tempo. E a igreja precisa aprender a filtrar. A igreja precisa parar de aplaudir o falso ensino. Mas é verdade que são dois perigos. O primeiro perigo, de um lado, é acreditar em qualquer linguagem espiritual. Porque Deus me falou, porque eu tive uma visão. E então os espíritos não são testados. Então não discernimos a verdade e engolimos qualquer coisa. Não, precisamos testar os espíritos, que é o que João nos diz. E testar os espíritos não é falta de amor, muito pelo contrário. Testar os espíritos é amar e proteger a igreja. Porque estamos protegendo a igreja do falso ensino, do alimento que não leva para o céu, mas leva para o inferno. Por isso, testar os espíritos, provar os espíritos, é uma expressão de amor para com a igreja. No entanto, o outro perigo, do outro lado, é a suspeita cínica e cética. E semana que vem a gente vai falar sobre amor, então vai contrapor isso, trazendo um equilíbrio. É verdade que há muitos exageros, mas nós não podemos negar as genuínas manifestações do Espírito Santo, como Jonathan Edwards fez. É verdade que há muitos abusos, mas não podemos negar os dons que há do Espírito Santo na igreja hoje. Não podemos negar a existência de milagres. Não podemos negar as nossas emoções que fazem um fervilhão dentro de nós, porque temos medo de que haja manipulação. Então o caminho certo, o caminho do equilíbrio, é doutrina e espiritualidade juntos. É palavra e fogo. Martin Lloyd-Jones dizia que a pregação é teologia em chamas. É fidelidade bíblica e fervor espiritual. É ter um coração cheio da palavra e um coração cheio do Espírito Santo. É ter uma vida de oração, jejum e adoração, mas também de palavra, estudo e discernimento. E o mundo evangélico brasileiro tem se dividido em dois polos, tanto quanto na política tem se dividido entre esquerda e direita. Assim a igreja brasileira tem se dividido naqueles que oram e naqueles que estudam, naqueles que jejuam e naqueles que leem, e um atacando o outro, quando não são aspectos excludentes. Não são aspectos que você deve escolher, ou um ou outro. O mundo está causando esse tipo de divisão na igreja. Você tem que sim orar e estudar. Você tem sim que jejuar e ler a palavra. Você tem que adorar e buscar discernimento, e tudo isso caminhando junto. Não é sobre nem ingenuidade nem frieza. É a mente cativa à palavra e o coração aquecido pelo Espírito. É isso que nós precisamos para essa comunidade, meus irmãos. E é neste lugar que Deus está nos chamando. Um lugar de discernimento, mas com poder e glória. Um lugar de leitura bíblica séria, mas também de fervor genuíno. É nesse lugar que Deus está nos chamando. E aqui a gente já pode ver duas doutrinas para aqueles que gostam de teologia. A primeira delas é a doutrina da suficiência das Escrituras. Não precisamos de novas revelações. O que aquele vídeo nos mostra não é uma nova revelação. Era uma palavra da parte de Deus, no caso para a minha vida. Mas também vemos nesses textos a doutrina da obra do Espírito Santo, que nos faz compreender o texto bíblico que lemos. A palavra é suficiente, é verdade. Aquela profecia não, por assim dizer, não me levou para o céu ou para o inferno, ou me tirou do inferno, enfim. Não. Mas foi uma direção da parte de Deus. Mas temos a palavra como suficiente regra de fé para as nossas vidas. Mas, se precisamos discernir aquilo que é fake, nós precisamos ter atenção. Então, antes de curtir, compartilhar, comentar, analise. O teste não é, será que eu senti alguma coisa? Será que o pastor é legal? Será que me emocionou?
Será que as multidões estão indo? Não. O teste é, isso aqui é bíblico? Ou isso aqui é uma história do pregador para tentar me trazer um ensinamento? A história pode ter o seu lugar, como vocês ouviram aqui, mas meramente como um artifício de ilustração para conectar os ouvintes. Mas o que é pregado é o que está na palavra. E essa pregação exalta Jesus ou exalta homens? Essa pregação, esse vídeo me torna mais parecido com Jesus ou mais autoconfiante? Me torna mais humilde ou mais cheio de mim mesmo? Faça o teste, a começar por hoje. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Aqui o problema da heresia do tempo de João é porque acreditavam que Jesus não tinha vindo em carne. Mas Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Negar a humanidade de Jesus era e é uma heresia. Como eu disse, achavam que Jesus, sendo Deus, uma entidade divina, não poderia vir em carne. Mas Jesus encarnou, e aqui é uma outra doutrina, chamada de doutrina da encarnação. Jesus veio em carne. No entanto, Jesus não era meio carne, meio espírito. Não era meio Deus, meio homem. É o que nós chamamos de uma outra doutrina intitulada a união hipostática, que fala que Jesus é uma única pessoa em duas naturezas. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essas naturezas não se confundem, não são separadas, também não são alternadas. A hora era, leia o texto, aqui era Jesus homem, aqui era Jesus Deus. Não. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem em uma única pessoa. Não é meio homem e meio Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Então perceba que a heresia que João está combatendo não era uma negação de Jesus. Ele não estava combatendo ateus. Ele estava combatendo aqueles que distorciam de forma muito sutil quem era Jesus. E esse é o problema dos nossos dias, ou um dos problemas. Hoje, Jesus não é frontalmente confrontado no Brasil de forma geral. O problema no Brasil é distorcer o Jesus bíblico. Portanto, o teste não é se o pastor ou o pregador tem carisma, não é se ele tem muitos seguidores no Instagram, não é se ele nos emociona. O teste é, ele está falando sobre o Jesus da Bíblia? Ou ele está falando sobre um outro Jesus, distorcido para trazer benefícios para ele? Esse Jesus distorcido desses dias não é mais o Salvador. Ele se tornou um recurso para o sucesso. Ele não é mais Senhor. Ele se tornou um meio para as minhas conquistas. O Rei dos Reis se transformou em uma ferramenta de autopromoção. E o Espírito Santo não compactua com isso. E é por isso que João é duro ao dizer: todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo falsifica Jesus. Sabe a sua camiseta falsificada? É isso que o Espírito Santo... Não, melhor, é isso que o espírito do anticristo faz. É isso que o Espírito Santo condena. O movimento do anticristo, ele falsifica Jesus. E esse Jesus falsificado não te leva para o céu. É por isso que o próprio Jesus diz, naqueles dias, naquele grande dia, virão e dirão: Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome, pregamos em teu nome. E Jesus vai dizer: aparta de mim, não os conheço. É porque ouviram falar de um outro Jesus. Cuidado. Então, meus irmãos, diante da mensagem que você ouve, do vídeo que você vê, você precisa avaliar qual é o Jesus que está sendo apresentado. O Rei dos Reis ou o coach dos coaches? O Salvador de pecadores ou o mentor de vencedores? O Senhor soberano ou o meu assistente para os meus projetos pessoais? Porque a verdadeira obra do Espírito Santo
exalta o Jesus verdadeiro. Quando o homem ocupa o centro, ele está ocupando o lugar de Cristo. E Jesus disse: não dividirei a minha glória com ninguém. E quando homens ocupam o centro, eles estão atraindo a glória para si. E esse Jesus deturpado é movido pelo espírito do anticristo. Jesus se tornou um meio para promover pastores, para promover marcas da igreja, marcas de igreja, para promover cursos, mentorias. Agora basta colocar um tempero de espiritualidade, coloque Jesus que você vai vender. Eles descobriram que Jesus vende. Descobriram que uma perversão do evangelho é rentável. E estão ganhando rios de dinheiro, trazendo um discurso que agrada às multidões. Mas esse espírito de anticristo tem feito um rebuliço na igreja, sim, é verdade, que parece avivamento, mas é movimento. Então o teste não é, será que eu fiquei emocionado? Será que eu estou animado? O pastor é legal, é dinâmico, é carismático? Não, o teste certo é isso, é bíblico. O que ele está falando está na Bíblia de verdade. O texto que ele está usando quando ele está preservando o contexto. Ele está exaltando Jesus ou exaltando homens? Essa pregação me faz mais parecido com Jesus ou me faz mais autoconfiante? E ele continua: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, se primeiro João fala da importância de testar os espíritos, segundo ele dá um teste, o teste cristológico, Jesus é o centro, agora ele muda o tom. Ele sai, para que não haja medo, ele traz esperança, dizendo: filhinhos, vocês são de Deus. Ele está reforçando a nossa identidade para trazer segurança. Não precisamos ter medo dos falsos profetas. Nós somos de posse de Deus. Os falsos profetas não vão vencer, o espírito do anticristo não vai prevalecer. Vocês venceram os falsos profetas. E ele está dizendo que a igreja venceu quando ela creu na verdade apostólica. A igreja lá, ouvinte de João, venceu quando rejeitou a mentira. E a mentira lá é que Jesus não tinha vindo em carne. Hoje a mentira é outra. Hoje a igreja vence quando diferencia a autoajuda da ajuda do alto. Hoje a igreja vence quando consegue discernir o coaching do evangelho. Hoje a igreja consegue vencer quando ela discerne mentoria de discipulado. Coaching tem o seu lugar, mentoria tem o seu lugar, que não é aqui em cima do púlpito. A igreja hoje vence quando consegue discernir uma palestra motivacional de uma pregação bíblica. A igreja hoje vence quando consegue perceber que o que está sendo tentado é promover pastores com as suas histórias pessoais em detrimento da palavra de Deus. A igreja hoje vence quando ela rompe com a idolatria de líderes e ela se submete ao senhorio de Cristo, e isso basta. Mas como é que a gente vai vencer? João dá a receita. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, nós não vencemos o que é falso por causa da capacidade do pastor, nem pela inteligência dos seus membros, mas pela presença do Espírito Santo na comunidade. E Jonathan Edwards, nesses seus estudos, vai dizer que a verdadeira obra do Espírito Santo combate o reino das trevas. Portanto, uma pregação bíblica expõe o pecado, ela enfraquece paixões mundanas, ela desperta o amor e o serviço uns pelos outros. Agora, se uma pregação, um vídeo, uma palestra fortalece a vaidade, alimenta a cobiça, aumenta a obsessão por reconhecimento, confirma o orgulho, transforma ministério em palco, pregador em celebridade, saiba que possivelmente o espírito do anticristo está em ação. Pode até ser uma igreja, pode até usar a Bíblia, pode até emocionar, mas se ela alimenta aquilo que Satanás deseja preservar, não pode ser chamada de obra pura do Espírito Santo. Cuidado, nós precisamos discernir, e fazemos isso com a palavra e com o Espírito Santo. A palavra que dá o critério, o Espírito Santo que ilumina. Não podemos ser nem ingênuos nem medrosos.
Temos que provar os espíritos com ousadia e coragem. Mas como Jesus era cheio de graça e verdade, precisamos fazer isso com amor. Não porque somos os detentores da verdade, não porque somos a melhor igreja de Criciúma, esqueça isso. A soberba não pode trafegar por esses corredores. Nós não temos a mínima possibilidade de nos orgulharmos da obra do Espírito Santo. Tudo é graça. Não tem espaço para orgulho humano. Mas a verdade é que não podemos, sim, tampouco ser ingênuos nem medrosos. Temos que avançar no confronto às mentiras, porque falsos mestres, falsos profetas estão ensinando sobre um falso Jesus. O espírito do anticristo está atuando, mas o Espírito Santo é maior. E por amor a Jesus, por amor à verdade e por amor à igreja, nós precisamos provar os espíritos. Portanto, provar os espíritos não é uma atitude de orgulho, de soberba. É uma atitude que responde ao amor a Jesus, à verdade e à igreja. E aí finaliza o texto dizendo: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora João fala da origem da mensagem e do destino da mensagem. A origem tem que ser o ensino dos apóstolos e não a cultura vigente. Porque o ensino que é do mundo, ele é baseado na cultura do mundo. O ensino apostólico é baseado na palavra. Mas ele também fala dos ouvintes. Ou o ouvinte é um discípulo de Cristo, ou o ouvinte é parte do mundo. Só esses dois grupos. Então ele diz, esses falsos profetas, procedem do mundo. É por essa razão que falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O mundo reconhece a voz dos falsos profetas, porque o mundo tem prazer naquilo que confirma os seus desejos, valores, paixões e ilusões. O mundo quer alguém que confirme as suas vontades, e os falsos profetas fazem isso. Os falsos profetas têm a fonte mundana, a lógica mundana e um objetivo mundano. E é por isso que o mundo os aplaude. É por isso que o mundo quer ouvi-los, porque eles confirmam aquilo que o mundo deseja ouvir. É por isso que Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta: Timóteo, virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, procurarão mestres para si mesmos. E é isso que está acontecendo, meus irmãos. Pessoas que não suportam a sã doutrina estão procurando mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Por quê? É o mundo procurando no mundo. Só tem cara de igreja, só tem cara de espiritual. John Stott diz que o mundo reconhece seu próprio povo e ouve sua mensagem, que se origina em seu próprio círculo e reflete suas próprias perspectivas. Isso explica a sua popularidade. A popularidade de um pregador ou de uma igreja não significa que é bíblico. A popularidade de um pregador não prova que ele vem de Deus. Se o mundo aplaude essa mensagem, se o mundo gosta dessa mensagem, possivelmente é a atuação do espírito do anticristo. E eu não estou dizendo que esse pastor, pregador e etc. é um anticristo. Estou dizendo que há um espírito do anticristo o conduzindo nesse sentido. Talvez por carências afetivas, talvez por feridas, traumas, desejos de aceitação, seja lá o que for, adulteram a mensagem para que sejam ouvidos e aplaudidos. Pode ter linguagem espiritual, irmãos, mas não necessariamente vem de Deus. Pode ter versículo, mas se for isolado não vem de Deus. Pode falar de Jesus, mas de que Jesus está sendo falado? Pode falar de propósito, identidade, fé, chave, estação. Se o mundo ouve, gosta e aplaude, cuidado. Pode ser um falso profeta sendo usado pelo espírito do anticristo. Se o foco está nos desejos, ego, vaidades e materialismo, cuidado, possivelmente é o espírito do anticristo. Por que vocês acham que os pastores celebridade hoje são aplaudidos pelo mundo? Falam o que o mundo quer ouvir, é simples. Basta usarmos a nossa mente. O púlpito virou uma plataforma de promoção pessoal. A pregação virou produto. A igreja virou audiência. Pastor virou marca.
Estão enriquecendo às custas da ignorância do povo que perece porque desconhece a palavra. Mas João apresenta um contraste aqui. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Ele está falando sobre a doutrina dos apóstolos. O povo dá ouvidos à doutrina dos apóstolos. O povo é guiado pela doutrina dos apóstolos. O povo de Deus não ouve gurus. O povo de Deus não se deixa levar por modismos ou celebridades do mundo gospel. Então, meus irmãos, outra marca da obra do Espírito Santo em uma igreja é o amor pela verdade e pelas Escrituras. O Espírito Santo não precisa de técnicas de manipulação. O Espírito Santo não precisa de programação neurolinguística. Ele simplesmente opera por meio da pregação da palavra. E hoje o espírito do anticristo tem tirado versos do contexto. Tem trazido um falso evangelho, um falso Jesus, frases de efeito sem fundamento bíblico. A exposição bíblica se transformou numa palestra motivacional. A adoração genuína se transformou em entretenimento musical. Cuidado, porque quem não é de Deus não nos ouve. Claro, o homem natural não consegue discernir o homem espiritual. Dificilmente uma igreja bíblica vai ser gigante. Pode ser, porque Deus pode todas as coisas. Mas, em geral, um evangelho que confronta o materialismo, ou seja, o espírito da época, dificilmente o mundo vai querer ficar. O espírito do anticristo, ele ecoa os desejos da cultura. Um pregador direcionado pelo espírito do anticristo vai confirmar as vontades da cultura, e por isso ele vai ser popular. Seja visto, conquiste, lidere, domine. Enquanto o evangelho de Jesus Cristo diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz, me siga, morra para si, sirva. Ter versículo, meu irmão, minha irmã, não garante que seja a doutrina dos apóstolos. Falar de Jesus não garante que está falando do Jesus bíblico. E ele finaliza dizendo: nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem está nos ouvindo? O mundo está nos aplaudindo? Ou são as ovelhas de Cristo que reconhecem a mensagem do sumo pastor? As nossas mensagens precisam, irmãos, produzir amor pela verdade. As nossas mensagens precisam produzir amor pelos irmãos, amor pelos perdidos. A nossa mensagem se torna mais parecido com Jesus. A saúde de uma igreja não é medida pelos aplausos da cultura, mas pelo quanto ela é fiel à verdade. Será que a Viva tem sido uma igreja fiel à verdade? E eu concluo então dizendo que nem toda voz que fala sobre Jesus procede de Jesus. Nem toda mensagem espiritual procede do Espírito Santo. A igreja precisa de uma vez por todas recuperar o discernimento, não para matar hereges, não para apontar o dedo, para brigar na internet, não é nada disso. Nós não gostamos disso, não queremos ser os melhores, não tem nada disso. Irmãos, há outras igrejas bíblicas na cidade. Há uma aqui pertinho, uma igreja batista do pastor Didi, inclusive encontrei ele sexta-feira. E ele passeando com os cachorros e dizendo: pá, pastor, tenho perdido membros para essas igrejas de coaching. E ele dizendo: pastor, eu bato escanteio, eu cabeceio, e pense num homem bíblico, homem que prega a verdade, pastor Didi, aqui pertinho, irmãos. Inclusive hoje me convidando para a gente ir juntos para uma conferência. Nós temos igrejas bíblicas na cidade. Temos igrejas que têm feito um grande impacto na nossa cidade. A Assembleia de Deus tem feito um grande trabalho na nossa nação. Mas a verdade é que tanto quanto Jesus era cheio de verdade e graça, precisamos fazer o mesmo. Precisamos ser cheios de verdade e graça. A verdade é que dá o discernimento, mas nós provamos os Espíritos com graça e amor. Tudo isso porque amamos a Deus. Tudo isso porque amamos Cristo e sua igreja. E por isso ensinamos discernimento. Tudo isso, meus irmãos, é para proteger vocês do falso ensino. Porque a verdadeira obra do Espírito exalta Cristo, submete-se à palavra e vence o mundo. E hoje quero deixar um único passo prático. E, na verdade, esse passo prático é um filtro, com 4 passos. Ou 4 filtros, para quando você vê um vídeo, uma pregação, etc., você passa esse filtro, que amanhã eu coloco um resumo no nosso grupo do WhatsApp. Diz assim:
Essa mensagem exalta Jesus ou os homens? Quando você ouvir, discirna. Quem está sendo exaltado? Jesus ou os homens? Jesus é uma ferramenta para exaltar homens ou Jesus é o centro? Ou essa mensagem aumenta o seu amor por Cristo ou o seu fascínio pelo pregador? Segundo, essa mensagem ela é realmente bíblica ou ela cita versos? Explica o contexto, fala quem escreveu, por que escreveu, ou é um verso isolado e uma salada de frutos que você não entende nada? Terceiro, confronta o pecado ou alimenta os desejos da cultura? Chama ao arrependimento ou alimenta vaidade, ego e ambição? E por fim, me torna mais parecido com Jesus ou fortalece os desejos do velho homem? Irmãos, a mensagem de hoje é de que nós precisamos provar os Espíritos. Para isso precisamos da verdade e do Espírito Santo. E precisamos agir com discernimento, verdade e graça. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nos dá discernimento para enxergarmos aquilo que não vem do Senhor. Porque nem tudo que é espiritual é norteado pelo Teu Espírito Santo. Fortalece essa comunidade, dando sabedoria, dando graça, discernimento, para, ao observarem vídeos, áudios, pregações, palestras, consigam discernir aquilo que não provém do Senhor. Mas que Deus, sejamos humildes ao fazer isso. Que não haja brigas teológicas dentro dessa comunidade, nem lá fora, provinda de pessoas da nossa igreja. Que cheios de amor, cheios de graça, possamos tratar de questões teológicas, mas não para nós sermos exaltados, porque aí vamos cair no mesmo problema, Senhor. Livra-nos do ego, do orgulho, da soberba. Nos dá um coração humilde e cheio da Tua graça, para que nós venhamos a ser capacitados a não nos alimentarmos daquilo que não provém do Senhor. Fortalece a nossa comunidade com Teu Espírito Santo, para que consiga discernir aquilo que vem dos anticristos, e que o Teu nome seja exaltado por meio da nossa comunidade, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar o nosso Deus. Sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos Teus pés abandonar, o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Faça essa oração. Toma o Teu lugar sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o Teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abandonar o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega,
Irmãos, imagine que você tem uma loja de camisetas oficiais de times de futebol. Ouvi um aleluia. Mas é uma loja que só vende camiseta original. E do seu lado, abre uma loja de camisetas falsificadas. E você percebe que os seus clientes passam na frente, olham o preço e compram todos na loja do lado. Sua camiseta do Brasil, que não sei, custa 500, 600, 700, eu não sei quanto custa, ela é comprada por R$ 29,90 no seu vizinho do lado. Imagino que você ficaria muito triste. Estou usando essa ilustração para que você tente entender a tristeza que nós pastores muitas vezes sentimos aqui. E você pode dizer, é a carne de vocês, deve ser mesmo. Mas a verdade é que a gente se entristece. E a gente tem se entristecido com uma espécie de apatia espiritual que nós estamos passando. E essa apatia espiritual tem refletido, por exemplo, na frequência nos cultos. É por isso que paramos de transmitir ao vivo, porque entendemos que o conforto da casa vai te afastando gradativamente da comunhão com os santos. E temos visto que as pessoas têm ficado em casa e gradativamente vão se afastando e não vêm mais na igreja. Temos visto que as pessoas vêm num culto por mês, a cada 3 semanas. Irmãos, culto é um momento que a gente vem toda semana, não como um peso, mas nós vamos adorar o nosso Deus. E é maravilhoso estarmos em comunhão, meus irmãos. Mas temos visto essa apatia refletida nesses números, mas também uma apatia que se reflete nos nossos números financeiros. Coloca na tela, Larissa, por gentileza. Trago aqui uma prestação de contas do mês de junho. Nós temos um plano orçamentário. O nosso time fez um plano para o ano de 2026. E o nosso plano, baseado no ano de 2025, é uma arrecadação de R$80 mil por mês, para darmos conta de tudo que temos. Aluguel é caríssimo, irmãos, e tantas outras coisas. E no mês de junho, nós não completamos ainda o nosso orçamento. Ainda faltam cerca de 6.490. 8% aproximadamente para alcançarmos o que havíamos orçado. Não é para sobrar. Mas pior do que isso, foram os nossos déficits financeiros nos últimos 3 meses. Irmãos, se nós não tivéssemos organizado, não fôssemos organizados e não tivéssemos um fundo de reserva, nós não teríamos conseguido pagar as nossas contas. E não houve nenhuma catástrofe que justificasse as pessoas pararem de ofertar. Claro, eventualmente, alguém perde o emprego e passa por alguma crise financeira, faz parte, mas nós contamos com a oferta mensal de vocês, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, o mês de maio, nós arrecadamos de ofertas R$40 mil. Quem é que pagou essa conta? Nós estamos bancando, meus irmãos. E a igreja não é minha. A igreja não é a minha empresa. Se fosse a minha empresa, era outra história. A igreja somos nós. E porque somos nós estamos juntos nessa. Você faz parte disso. E a gente não pode correr o risco de ter que cortar gastos salariais, por exemplo. Imagine eu ter que cortar a parte do meu salário para a gente pagar as contas. Eu não espero, obviamente, que isso aconteça. Eu tenho uma família para sustentar. Graças a Deus, a minha esposa tem trabalho, mas eu preciso do meu salário, o Caprini precisa, o Dutra, a Pati, a Mari. Mas é necessário que você se envolva, meus irmãos. E eu não estou nem falando aqui para plantar a igreja. Eu estou falando aqui para pagar as nossas contas. E mesmo assim a gente está investindo no avanço do reino, pela fé, irmãos. Mas a gente conta que vocês também deem passos de fé. E por conta desse tempo, algumas medidas. Não teremos mais transmissão ao vivo no YouTube. Vai ficar gravado e postado depois. Vou eu, Bruno, a partir de amanhã entrar num período sabático de 5 semanas, em que eu vou ficar mais recluso em oração, jejum, para buscar discernimento. Mas vou estar em todos os cultos, vou pregar, inclusive semana que vem prego, vou seguir no púlpito. Mas durante a semana não vou estar em reuniões ou em conversas, e eu vou me resguardar para buscar Deus em oração, jejum,
para encontrarmos um discernimento do que fazer. Também no mês de agosto, vamos começar um projeto chamado Projeto Timóteo. Projeto para líderes e facilitadores de pequeno grupo. Quartas-feiras, quinzenalmente, eu vou me encontrar com esse grupo, para juntos encontrarmos soluções para a nossa comunidade. E também no mês de julho, vamos ter nas quartas-feiras, todas as quartas de julho, 19h30, oração em comunidade. E você é convidado. Então, o meu convite para você, nessa noite, é envolvimento, meus irmãos. Esteja nos cultos, todos os cultos. Eventualmente, quando há um problema, tudo certo, mas de forma regrada, venha nos cultos. Segundo, envolva-se financeiramente. Nós precisamos da sua oferta, mensalmente. Quanto, Bruno? É Deus quem coloca no seu coração. A nossa base é 10% daquilo que recebemos, porque é um padrão bíblico do Antigo Testamento, sim, mas traz um princípio. E esteja com a gente nas quartas-feiras de julho, 19h30, para oração. Então, agora o QR Code pode vir para a tela. Agora você pode ofertar. Aponte a câmera do celular para cá no aplicativo do banco para entrar nesse QR Code. É o mesmo QR Code atrás das cadeiras, que tem envelopes nas cadeiras e algumas urnas espalhadas também pela igreja. Mas antes de você ofertar, nós vamos orar. Senhor, nós apresentamos diante de Ti nosso desafio financeiro e o nosso desafio de engajamento. Nós rogamos para que o Senhor toque nos corações, que haja generosidade, que haja disposição, que haja envolvimento, que haja oração. Ajuda-nos, Deus, a sermos uma igreja que continua existindo para confrontar o espírito do anticristo, para espalhar as boas novas, fazer o Teu nome conhecido e engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode ofertar ao Senhor. E abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só Tu és o caminho. E abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só Tu és o recados aqui, que na verdade não é um recado. Eu quero conhecer você que nos visita pela primeira vez. Levanta a mão assim, seja bem-vinda. Tem mais gente que nos visita pela primeira vez, só dá um tchau assim para eu te conhecer. Mais alguém? Deus abençoe. Irmãos, é maravilhoso a gente poder receber as pessoas pela primeira vez, para a gente poder cultuar a Deus. E a nossa frase, né, a nossa célebre frase é que nós amamos receber visitantes. Então você que ergueu a mão, você que está aqui conosco pela primeira vez, eu te convido a não sair por aquela porta lá onde você entrou, mas saia por aqui, para você receber um presente desses irmãos que estão na porta ali. Eles querem te conhecer e também entregar um presente, uma lembrança da nossa igreja para vocês. E mais uma vez eu agradeço a presença de todos e vocês que nos visitam hoje pela primeira vez. Passe por ali, não deixe de pegar esse presente que é bem bom, bem legal. E se você não pegar, eu vou pegar para mim. Não, estou brincando, eu vou deixar para outras pessoas que vierem aí. Irmãos, por causa dessa chamada que nós tivemos aqui às quartas-feiras desse mês de julho, nós, como foi falado que teríamos o café com pastores nesse mês, não teremos mais. Estamos cancelando o café com pastores do mês de julho. Então você que já tinha anotado aí para vir ter esse momento conosco, anota aí que não vai ter e fica esperando a data de agosto.
Nós teremos em agosto, retomaremos em agosto os nossos cafés com pastores, mas em julho, por causa do nosso período de oração, onde nós estaremos como igreja local, focados naquilo que Deus tem para nós, buscando a vontade de Deus para nós, não teremos então algumas coisas que teríamos nas quartas-feiras, e então o café com pastores é uma delas. Então, quartas-feiras, ao invés de você ficar em casa, você vai vir orar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Inclusive, a oração também teremos nessa quarta-feira, às 2 horas da tarde, com a irmã Linda, ali nos fundos. Você que participa já sabe que a porta de entrada não é aqui pela frente, mas pela porta na lateral. E à noite, às 19h30, estaremos aqui reunidos como igreja do Senhor. Você estará aqui? Vamos buscar a vontade de Deus para a nossa comunidade? Glória a Deus. E se você não puder vir, meu irmão, esteja em oração, em jejum, também buscando conosco aquilo que Deus quer para a nossa igreja. E nesse momento eu quero mostrar algo que Deus já tem feito através de nós, pela igreja local e a nossa capelania. Assista esse vídeo. Para adorar o teu nome e ouvir a tua palavra. Senhor, que possa se manifestar, possa estar presente aqui, Deus, com o teu Santo Espírito Consolador, trazendo paz, trazendo alegria, porque Deus enviou o Filho dele. Muitas vezes nós não entendemos os porquês da vida, e Deus nos mostra aqui que Ele tem um porquê tão maravilhoso, ao ponto de Ele ter enviado o Filho dele, para que nós venhamos a crer nesse Filho e ter a vida de glória. Nem a morte, nem doença, nem potestades, nada pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esse ministério que o Senhor tem levantado na nossa igreja local? Irmãos, é maravilhoso isso, porque nós podemos ver o trabalhar do Senhor, o agir de Deus na nossa vida, na nossa igreja, através dos nossos irmãos, e isso é igreja. Nós não somos chamados para dentro, mas chamados para pregar o Evangelho a todo aquele que está lá fora também.
eles também precisam ouvir a palavra de Deus, eles também precisam de Jesus Cristo, e aquelas pessoas que não podem estar aqui conosco, que não têm um momento de culto, um momento de estar em comunidade, estar em comunhão com as pessoas, você tem a oportunidade de levar a palavra para eles, de levar o evangelho para eles, de levar um abraço, de estar com aquelas pessoas nesse momento ali, seja num lar de idosos, seja num presídio, seja num lar de crianças, de menores, abandonados ou não, e que estão ali naquele momento sozinhos, sem ninguém. Você está sendo oportunizado a poder fazer isso também, sair da nossa igreja e pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, a capelania tem feito isso, tem feito esse movimento, e você pode fazer parte disso falando com o irmão Wilson, com a Julie, com a Linda. Uma dessas pessoas pode te dar informações. Se vocês não conseguirem encontrar eles, pode falar com um dos pastores, e nós te direcionamos a eles também, para que vocês estejam em movimento com a igreja do Senhor. Irmãos, essa é a igreja que você pertence. Essa igreja que você faz parte, é essa igreja que você tem aí no teu coração, que está saindo dessas quatro paredes, porque as quatro paredes não é a igreja somos nós, em movimento pelo mundo, na cidade de Criciúma, no Rincão, na Içara e até os confins da terra, e onde quer que o Senhor nos envie, nós lá estaremos para a glória do nome dEle, amém? Estaremos lá, igreja? Amém, é isso aí. Irmãos, agora eu já saio do emocional aqui, já para um negócio bacana que nós vamos ter. Quantos casais nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão. Você que é namorado, você que é noivo, você que é casado. Agora a minha pergunta vai ser assim, ó. Quantos casais dançam ou gostam de dançar ali agarradinhos, juntinhos? Cara, não sei se vai dar certo. Nós vamos ter o nosso primeiro jantar dançante no dia 31/7, às 20 horas, no restaurante Rosso. Nosso jantar dançante para casais, irmãos. E você que é pé de valsa já está convocado. Eu ouvi nessa manhã que vai ter até um torneio. Eu falei, eu vou me preparar para ficar sentado, porque eu sou mais duro que pedra. E minha mulher já falou assim, ó, você não vai me fazer passar essa vergonha. Então, vocês veem aqui, eu balançando, é o máximo que eu consigo fazer. Se eu for dar um passo para frente, eu tropeço. Então tá tudo certo, vocês que dançam, vocês que têm aí alegria nos pés, né, como já disse. Você está mais do que convidado, você está convocado ao dia 31 de julho, às 20 horas, no restaurante Rosso, lá da Quarta Linha, né? Lá da Quarta Linha, para esse momento especial. E nós estaremos durante os cultos, durante a semana, mandando também mensagem ali no nosso grupo de WhatsApp, e ali você pode pegar o preço, pode ver com quem vai comprar também os ingressos, que é com o Mateus e com a Mari, que são os líderes de casais da nossa igreja. Então vai ser um momento muito, mas muito especial, onde nós estaremos não só dançando, não só comendo, mas em comunhão com os irmãos, junto dos irmãos da igreja do Senhor. Irmãos, a nossa agenda semanal, você sabe que nós temos as segundas-feiras, às 19h30, aqui o estudo bíblico, nessa parte da igreja. Às 19h30 temos a formação ministerial lá nos fundos, nas salas dos fundos. Quarta-feira, eu já falei para você também que temos a oração às 2h da tarde com a Linda. E às 19h30, durante todo o mês de julho, aqui na igreja estaremos orando a respeito daquilo que Deus quer por nós, quer fazer por nós e através de nós. E também temos oração para os guerreiros, para os fortes aí do Senhor, às 7h da manhã. E eu acredito até que vai começar a dar uma esquentada, vai aparecer mais gente, porque, olha, é difícil acordar aí, gente. Aliás, não é que é difícil acordar, o problema é vir para cá às 7h da manhã. Mas Deus tem levantado os seus, amém? E nós temos orado pela igreja do Senhor aqui às 7h da manhã também. E assim como todos os sábados, às 20 horas, jovens, nós temos o quê? Nexus Jovem, às 20 horas. Nós precisamos ensaiar isso daí, que nós vamos melhorar esse Nexus aí, essa chamada. Amém? É isso. Se coloque de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Mais um culto que temos de louvor e adoração ao Rei Jesus. Senhor, obrigado por mais essa noite. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos ofertou, que o Senhor nos presenteou com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade. Obrigado por esse momento que nós
tivemos aqui como igreja do Senhor, como comunidade, onde nós pudemos levantar as nossas vozes em louvor a Ti, dizer que o Senhor é tudo para nós, e também pela palavra que nos chama a atenção para o discernimento espiritual daquilo que fala a respeito do Senhor. Por vezes falso e por muitas vezes também verdadeiro, que possamos sempre estarmos atentos àquilo que vem do Teu Santo Espírito Santo. Ajuda-nos, ensina-nos e capacita-nos a esse discernimento. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Santo Espírito Santo estejam conosco não somente para hoje, mas para todo o sempre. Vão em paz, Deus os abençoe e até quarta-feira, 7:30 da noite aqui, se Deus nos permitir. Aplauda ao Rei Jesus.